Semana passada meu pai, ele meditou e leu conosco o texto lá de Romanos, no capítulo 12. A gente vai ler um pouquinho para frente nessa mensagem, mas eu quero começar lendo um outro texto, de 1 João. Abra comigo 1 João no capítulo 4. 1 João capítulo 4. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós estamos tratando sobre esse tema relacionado a vivendo em amor. 1 João capítulo 4, versículo 11 em diante. Todos encontraram, irmãos? Diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, Deus o quê? Nos amou. Nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Eu quero que você repita esse trecho junto comigo. Vamos lá. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Quem permanece no amor, permanece o quê, irmãos? Em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos repetir juntos aqui, ó. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Vamos meditar em algumas coisas importantes. O tema dessa mensagem é este: onde está Deus? É uma pergunta. Onde está Deus? Baseado em 1 João, capítulo 4, versículo 12 em diante. Deixa eu fazer algumas perguntas para você nesta manhã. Como tem sido o seu encontro com Deus? Como tem sido o seu encontro com Deus? Pensa nessas perguntas aqui. Como é que nós podemos encontrar Deus? Onde está Deus? Essa é uma pergunta relevante, irmãos. As pessoas querem saber onde é que está Deus. Inclusive, diante das tragédias e situações da vida, do momento, por exemplo, que nós vivemos como nação, as crises, as pessoas estão perguntando, onde está Deus? Não é essa a pergunta, irmãos? Sim. Onde está Deus? Agora, essa é uma pergunta universal e atemporal. Quando João diz aqui no versículo 12 que a gente leu, João disse o seguinte, nós repetimos juntos: ninguém jamais viu a Deus. Vamos repetir mais uma vez? Ninguém jamais viu a Deus. Irmãos, essa constatação é angustiante. Quando a gente olha, lê esse trecho, isso angustia a gente. Porque ninguém jamais viu a Deus, disse aqui João. O que João estava querendo dizer em outras palavras? João estava dizendo o seguinte, que Deus não é óbvio. Ele estava dizendo que Deus não é aquele que nós esbarramos no meio da rua. Ele está dizendo o seguinte, que Deus não é aquele que nós enxergamos facilmente, ou então uma voz que nós ouvimos. É isso que João está querendo dizer em outras palavras. Nós, irmãos, nós não ouvimos Deus por aí.
nós não encontramos com Deus todo momento, toda hora. Nem sempre nós o percebemos. Aliás, Paulo disse lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por o quê, irmãos? Por fé e não por vista. Então, irmãos, nós não temos evidências claras e concretas da existência de Deus. Nós convivemos com essa angústia e convivemos com essa realidade que alguns teólogos, eles vão chamar de um Deus que se esconde, de um Deus que não é evidente, que se oculta, que não se mostra facilmente, mesmo quando muitas vezes nós clamamos e que desejamos ver a sua face, ou sentir e perceber a sua presença. Esse é o Deus que nós convivemos. Nós convivemos, irmãos, muito com essa sensação da ausência de Deus na nossa vida. A gente convive muito com isso. Mas o que traz consolo para nós é que quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê alguns homens de Deus, homens que eram íntimos de Deus, eles também conviveram com essas profundas angústias e com essas sensações da ausência de Deus. Por exemplo, o salmista, lá no Salmo 42, versículo 1, você não precisa abrir, mas o salmista dizia o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Por causa desta fome, desta sede de Deus, desta angústia de Deus, os salmistas sempre diziam assim, em outras palavras, quando você vai lendo os salmos, você vai observando as palavras dos salmistas, eles diziam o seguinte: até quando, Senhor, a tua face ficará escondida? Até quando? Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Essa angústia do coração de homens e mulheres nas Escrituras. Agora veja bem, irmãos, todos nós aqui, nós temos mais experiências em sentir que Deus demora para responder às nossas orações do que a gente pode contar experiências que Deus esteve presente, que nós somos tocados e visitados por Ele. A gente tem mais experiência em demora das nossas respostas de orações. Agora, é interessante porque isso é bíblico, né? Você veja, por exemplo, Moisés. Moisés ficou 40 anos, no Velho Testamento, Moisés 40 anos no deserto. E a presença de Deus é nítida em poucos momentos. Aí você vai para o Novo Testamento, você vê Paulo. Paulo também enfrentou lutas, adversidades, problemas, sofrimento, viveu uma vida difícil, complicada, e ele chega a um ponto, como diz as Escrituras, ele se desesperou da própria vida. Desesperou da própria vida, ou seja, foram homens que conviveram muito com a ausência de Deus. Estes homens. Então, por vezes surge a pergunta para nós, né? Onde está Deus? Onde está Deus? E essa pergunta, pior ainda, ela se agrava quando a gente está enfrentando uma crise na vida. Quando a gente está enfrentando uma dificuldade, aí que essa pergunta pega. E a gente diz, onde é que está Deus? Eu estou enfrentando esse problema, essa situação na minha vida, e onde está Deus? Cadê Deus? Olha, irmãos, Israel sofreu fracassos. Israel sofreu derrotas nas guerras. Israel foi oprimida por nações adversárias. E sabe o que as nações diziam? Onde é que está o Deus de Israel? Cadê o seu Deus, Israel? Mostra o seu Deus. Onde é que está o Deus de Israel? Olha, queridos, se a gente for muito honesto nesta manhã, todos nós gostaríamos que Deus fosse mais evidente do que Ele tem sido. É verdade ou não, irmãos? Vamos ser honestos? A gente gostaria que Deus fosse mais evidente na nossa vida, na situação que cerca a gente.
na nossa nação, no momento que a gente vive, a gente gostaria que Deus fosse mais evidente em relação àquilo que a gente tem visto, né? Então essa pergunta, onde está Deus? Ela é uma pergunta, não é uma pergunta boba. Não é uma pergunta tola. Pelo contrário, irmãos, ela é uma pergunta relevante. Ela não é uma pergunta descabida. Ela tem o seu sentido e ela exige de nós, cristãos, uma resposta, principalmente no mundo que nós vivemos. A gente precisa ter respostas em relação a esta pergunta. E a Bíblia, ela é uma bênção, né, irmãos? Porque a Bíblia nos oferece algumas respostas. E eu queria caminhar com você nesta manhã em cima disso, porque a Bíblia mostra algumas possíveis respostas sobre onde está Deus. E tudo isso você vai ver que tem a ver com os nossos relacionamentos. Mas vamos lá, vamos entrar nessa caminhada. Vamos lá. Onde está Deus? Primeiro, onde está Deus? Deus está nos céus. Aonde está Deus, irmãos? Deus está onde? Nos céus. É uma possibilidade, a Bíblia mostra isso. Salmo 115, versículo 3. Vamos ler juntos? Vamos lá. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Mateus 6, 9. O que é que diz? Jesus disse: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, veja que nós mesmos utilizamos muitas expressões populares. As pessoas dizem assim, ó, é o cara lá de cima. Não é assim? E aí, como é que está a questão lá do teu trabalho? Vai dar certo? Aí o que é que você responde às vezes? Ó, depende do cara lá de cima. Depende do homem. Depende dele lá de cima. Deus está lá em cima. São expressões populares. Nós falamos normalmente que Deus está lá em cima, a terra está no meio e o inferno está onde? A gente diz assim, não é verdade? No popularzão é assim, ó, Deus está lá em cima, a terra é aqui e o inferno lá embaixo. Ok. Segundo, onde está Deus? Então, primeiro, Deus está onde, irmãos? No céu. Segundo, Deus está presente em nosso mundo. Isso é uma segunda verdade que a Bíblia mostra. Veja lá Isaías 57, versículo 15. Está na tela, você pode ler. Diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. Veja só, ele habita onde, irmãos? No lugar o quê? Alto e santo. Olha o que é que diz na continuação. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ou seja, ele se faz presente em nosso meio, no mundo que nós vivemos. A Bíblia diz que ele habitou entre nós. Veja lá, por exemplo, João 1,14. O que é que diz? Vamos ler juntos, irmãos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mateus 1,23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão do que, irmãos? Emanuel. O que é que significa Emanuel? É Deus conosco. É Deus conosco. Deus está aqui, irmãos. É Deus conosco. Deus, veja só, Deus se esvaziou, ele tomou forma humana e veio para dentro deste mundo, do universo. Onde está Deus é a pergunta. Terceiro, veja bem lá. Deus está nas profundezas do nosso ser. Vamos repetir isto. Deus está nas profundezas do nosso ser. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A Bíblia declara que o Espírito Santo habita em nós. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Disse o apóstolo Paulo. Aí Pedro depois, o apóstolo Pedro diz lá, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, olha o que é que diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Somos o que, irmãos? Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem o quê?
sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo, depois em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, olha o que ele diz. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É Cristo em vós, a esperança da glória. Glória a Deus. Então Deus, Ele habita em nós. Cristo habita em nós. Cristo é a nossa vida. Deus está nas profundezas do nosso ser. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus sim nessa mensagem, irmão. Como eu sempre digo, você não pode falar que é para você, irmão. Isso você não pode fazer. Apontar para o outro e dizer, ó, isso aqui que ele falou é para você. Mas de resto você pode dar glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode vibrar com a palavra de Deus. Amém, gente? Ok. Quarto, onde Deus está? Deus está em todo lugar. Olha o que o salmista dizia, Salmo 139, versículos 7 até o 10. O salmista dizia, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura lá embaixo, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aleluia! Então perceba bem até aqui a mensagem, que Deus está em todos os lugares. Ele está nos céus, Ele está no mundo que nós vivemos, Ele está em nós, Ele está em todo lugar. Mas há um outro ponto que eu quero destacar com você, que é o ponto central dessa mensagem. E que para mim aqui é o mais importante. Deus, onde Deus está? Quinto, Deus está nas relações de amor. Eu só quero que você repita comigo. Onde é que Deus está? Deus está nas nossas relações, nas relações de amor. Veja que Deus é amor. O texto que nós lemos lá de 1 João diz que Deus é amor. Né? Então, olha lá, 1 João capítulo 4, versículo 16, que é que diz, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, eu quero que você leia comigo, que isso é importante. Vamos lá. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então veja bem, vamos aprofundar um pouquinho em relação a isso, a este aspecto. Se Deus é amor, então Deus é necessariamente relação. Se Deus é amor, Ele é relação. Por isso que Deus não é solitário. Quem Deus é? Pai, Filho e o Espírito Santo. O que significa esses três? É uma comunhão perfeita de três pessoas que vivem uma relação de amor desde toda a eternidade. Os três. E nós, seres humanos? Nós, seres humanos, somos o fruto desta relação, que foi um ato criativo de Deus. Ele nos formou. Como diz o poeta diz assim, o amor não cabe em si. O amor não cabe em si, ou seja, é um gesto do Criador numa atitude repleta de amor. O amor não cabe em si. Por quê? Porque o amor não é egoísta. O amor não visa os seus próprios interesses, mas o amor se dá. O amor, ele se doa. E Deus, queridos, Deus é uma relação de amor. Ele é uma relação perfeita, uma relação pura, uma relação eterna, uma relação santa. E nós que nascemos de novo, nós que ganhamos um novo coração, irmãos, nós que fomos gerados de novo, fomos criados à imagem e semelhança de Deus,
nós também fomos chamados e vocacionados para estas relações de amor. Eu e você fomos chamados para as relações de amor. Todos nós como cristãos. Agora veja bem, quanto mais verdadeiras forem as nossas relações de amor, mais de Deus nós vamos experimentar. Vou repetir. Quanto mais verdadeiras forem as nossas relações de amor, mais de Deus nós vamos experimentar. E o oposto também é verdadeiro. O oposto é igual. Porque quanto mais egoísmo, quanto mais individualismo, quanto mais mesquinharia, menos de Deus nós vamos experimentar. Por quê? Sabe, às vezes existem pessoas que dizem assim: poxa vida, eu não consigo perceber Deus. Mas o camarada é um egoísta. Ele é mesquinho, ele é avarento. Ele diz assim: poxa, mas eu não consigo perceber Deus. É claro, porque quanto mais você for mesquinho e avarento, você vai ter uma percepção de Deus muito limitada. Sabe por quê? Porque Deus não anda por esse caminho, você está em caminho errado, você está em rota errada, irmão. Você precisa ajustar o seu caminho. Deus não anda pelo caminho da avareza, da mesquinharia. E quanto mais você anda por esse caminho, a sua percepção de Deus vai ficando menor. Vai ficando pequena, vai ficando cada vez mais restrita. Quanto mais você estiver longe do teu próximo, mais longe de Deus você vai estar. Quanto mais você ficar longe do teu próximo, mais longe você vai ficar da experiência de Deus. Mais longe da possibilidade de experimentar, de sentir e até mesmo de perceber Deus, queridos. Talvez, eu não sei, mas talvez isso se explique, queridos. Essa nossa sensação que a gente tem de não perceber Deus. Talvez hoje explique um pouco melhor para mim e para você. Talvez o que está acontecendo entre nós aqui é que nós estamos buscando um Deus lá de cima. Um Deus do lado. Um Deus de dentro. Quando na verdade Deus está na face do nosso próximo. Está buscando Deus em todo lugar. Eu quero Deus lá de cima. Eu quero Deus do lado, do mundo. O Deus de dentro. E Deus está na face do teu próximo. Deus está nas relações de amor. E é justamente aí nas relações de amor que nós experimentamos Deus. Quantos querem experimentar Deus aqui nesta manhã? Então, ouça aquilo que o Espírito Santo está falando com você nesta manhã. Aí você pergunta: Ronaldo, o que são essas relações? O que é isso? O que são essas relações de amor? Essas relações de amor são relações de desinteresses, de pureza, de entrega, de autodoação. Talvez também seja por isso que seja tão raro nós temos a sensação de que Deus se faz presente, porque também é raro que a gente esteja esvaziado dos nossos próprios interesses. Vai ver que é por isso. Porque quando nós nos encontramos nas relações de amor, queridos, nós somos inundados de amor. Inundados de amor. Quanto mais nós nos inundamos do amor de Deus, mais nós vamos nos encontrar nas relações de amor. Quanto mais nós nos esquecemos de nós mesmos, mais nós vamos experimentar o amor de Deus. Mais nós vamos experimentar de Deus na nossa vida. Porque veja bem, a lógica bíblica é contrária à lógica das religiões, é contrária à lógica do mundo sem Deus. Anda por um caminho inverso. Às vezes eu fico pensando o seguinte, nas nossas amizades. Não sei se vocês já perceberam que a gente quer falar mais do que ouvir. Quando a gente se encontra com alguém, a gente quer contar tudo. As novidades, a gente quer contar a nossa vida, as dificuldades que a gente está enfrentando, a luta lá no trabalho. A gente fica até angustiado quando a gente tem que ouvir mais do que falar. Fica até angustiado, a gente não deixa o outro falar. A gente parece uma matraca que não para de falar. A gente não está interessado no que o outro tem para dizer, porque eu tenho que dizer isso. Às vezes assim tem sido as nossas relações, queridos, infelizmente, mas parece que muitas vezes
é neste momento que Deus se aproxima da gente e Ele diz assim: puxa, será que você não pode esquecer um pouquinho das suas coisas e dar atenção para o seu amigo, caramba? Será que você é alguém assim? Você só pensa em você mesmo? Você só pensa nos seus próprios interesses? Você não dá atenção para o outro? Não ouve o outro? Irmãos, Deus está nos encontros de amor. Deus está nos encontros de amor. E olha, eu vou dizer para você, esse negócio de ficar servindo as pessoas, abençoando pessoas, esse negócio de esvaziar-se a si mesmo, de doar-se, isso tudo vicia. É um vício bom. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos experimentando uma alegria. Não é bom ser uma bênção na vida de alguém, gente? É ou não é? Quando você faz o bem para alguém, uma atitude, um gesto, uma palavra, isso vai produzindo uma alegria no nosso coração. Nós não vamos nos sentindo tão felizes por aquela atitude que a gente quer fazer mais. Quero fazer outra vez, não vou parar por aqui não. Agora, eu vou trazer um alerta para você aqui nesta manhã. E esse ponto é muito importante. Porque nós devemos estar muito atentos. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós damos muita atenção aos pobres, aos necessitados. Nós damos atenção ao trabalho missionário da igreja. Nós damos atenção aos membros da nossa célula. Isso tudo é importante, sim ou não, irmãos? Sim. Claro, continue fazendo isso sempre. Atenção aos pobres, aos necessitados, ao trabalho missionário, aos membros da célula. Mas o problema é o seguinte, que às vezes nós esquecemos de dar atenção aos mais próximos da gente, que é o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, a filha. Fala Jeová. Não vai cutucar outro, fala, essa foi para você, viu? Não seja inconveniente. Mas a gente tem tempo para tudo às vezes, irmãos. Damos atenção aos pobres, aos necessitados, vamos à fundação, queremos ajudar a fundação. Isso tudo é lindo e maravilhoso e faça isso sempre. Isso é bom, a gente ser bênção na vida de alguém. Isso produz alegria, como eu disse. Faz bem para a gente. Mas a gente não pode esquecer daqueles que estão próximos da gente. Não podemos nos esquecer. Muitas vezes, mas o que acontece é o seguinte, é que muitas vezes os mais próximos, por eles serem tão próximos, muito amigos, nós acabamos não dando tanta atenção, porque a gente acha que já está garantida a amizade. Eu sou amigo desse, aí está tudo certo, bora. Nós pensamos que o amor já foi conquistado. Pô, já casei com a minha esposa. Está tudo certo. O amor já foi conquistado. O amor já foi tomado por garantido. Agora, veja bem. Se avalie nesta manhã. De repente, será que você é mais educado e gentil fora de casa do que dentro de casa? Você trata as pessoas lá no seu trabalho, seus amigos de faculdade, enfim, aonde você for, você trata melhor do que você trata os seus filhos, a sua esposa? Porque parece que às vezes isso acontece com a gente. Parece que em casa nós somos mais displicentes, nós tratamos com certa distância, apatia, indiferença. Nós somos muitas vezes, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, mas nós temos sido tão indiferentes nas nossas relações, principalmente no que diz respeito à nossa casa, à nossa família. Nós não nos preocupamos, por exemplo, como foi o dia da esposa ou do marido. Ela foi fazer os exames dela, exames importantes, e a gente, quando ela chega em casa, a gente nem pergunta como é que foi o exame. De repente é o marido que está triste, enfrentando uma crise lá no trabalho, ele chega em casa triste, e você, mulher, nem se preocupa com isso. Essa mensagem não foi encomendada, irmãos. Mas tá vendo? Você falou com o pastor, por isso que ele está falando isso agora. Não foi. Eu prometo para vocês. Tá? Nem sei quem falou. Não estava aqui quem ouviu. Queridos. E sabe qual é o resultado disso? É que a pessoa não ouve em casa, ela vai ouvir os de fora. Vai ouvir outra pessoa. Você precisa saber nesta manhã, sabe o quê? Que o seu pai conta com você.
Meu paizão, o pastor Carlos Alberto, conta comigo. Seu pai conta com você. Sua mãe conta com você. Os seus filhos contam com você. Seu filho, sua filha. Os seus amigos. Eles contam sim com você. Seu sogro conta com você. Ô, glória. Até a sogra conta, irmãos. Sua sogra conta com você. Seu genro. Sua nora. Eles contam com você. E com isso, irmãos, nós precisamos nesta manhã entender definitivamente que Deus está nas relações de amor, começando aonde? Começando com aquelas pessoas que partilham conosco a nossa mesa, que dormem conosco, que estão com a gente dentro de casa, que fazem parte do nosso dia a dia. As relações mais próximas, inclusive, são aquelas que têm um potencial mais destruidor. São as relações mais próximas. Pode observar. Quanto mais expectativa a gente tem no outro, quanto mais expectativa de amor, mais dói a ferida, mais dói o ato de ingratidão, da displicência, de negligência e até mesmo de indiferença. Quanto mais próximos somos, mais a possibilidade de ferir o outro, de machucar alguém. Por isso que eu tenho entendido, isso é um alerta para nós, que a família é um lugar dos maiores amores, mas dos maiores ódios. Você sabe disso, mas eu quero dizer para você nesta manhã que a sua família conta com você. Sua casa, seus filhos contam com você. Você que se doa tanto nos projetos da igreja. Você que não abre mão de reunião. Se doa para a igreja. Se doa nos projetos. Você que se doa nas missões. Você que se doa no seu grupo, na sua célula, pelas pessoas. Você é uma pessoa dedicada mesmo. Que está lá, que ora e abençoa os membros da sua célula. Que cuida, que vai atrás, que socorre, que atende. Você que é uma pessoa assim, não se esqueça que a sua família também conta com você. Que tudo isso que você faz é maravilhoso e bom e continue. Mas você nunca pode esquecer que os mais próximos de você, a sua família, conta com você. Sabe, é uma palavra forte aqui do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha o que ele diz, irmãos. Ele diz assim, ó: mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, esse negou a fé e é pior do que o incrédulo. Gostou dessa ou não? Tem gente que só gosta de vir em promessa, né? Deus é bom, Deus faz milagre. Só quer texto de bênção. O Senhor vai me guardar, guarda a minha entrada, a minha saída e tal. Mas olha, eu tenho um recado para você aqui nesta manhã. A palavra de Deus. Quem aqui ama a palavra de Deus? Então, eu tenho um recado de Deus para o seu coração. E o recado é esse através do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, eu vou repetir. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Ninguém aplaude a palavra de Deus nessa hora, né? Ninguém. Se eu for um aplausinho mesmo sem graça, né? Fazer o quê, né? Mandou aplaudir. Olha, irmãos, não permita que as suas relações mais íntimas de afeto se perca nessa mornidão de uma ausência de conversa, uma mornidão de uma ausência de diálogo, da partilha. Você sabe que às vezes muitos casais, quando vão para um restaurante, eles não têm assunto para conversar, eles ficam conversando com o garçom. O garçom fica lá, tal, do lado, porque eles não têm assunto para falar mesmo, vamos falar com o garçom. Ou então, se eles forem sair, se não levam outro casal junto, eles não têm o que conversar. Ficam olhando para a cara do outro, fica só o barulhinho lá. Cri, cri, cri. Um silêncio e o grilo cantando. Cri. Não tem o que conversar. Se não tem alguém junto,
É melhor nem sair, porque não tenho que conversar e alguém vai dizer assim, mas eu sempre tento falar e ele não ouve, então eu desisti de falar. Chega de falar. Ou então, ela fala tanto que eu já até não ouço mais. Você percebe as nossas relações, como é que estão às vezes, queridos? Sabe uma coisa que eu não consigo também entender? É que tem pais que às vezes eles investem financeiramente mais nos outros do que nos próprios filhos. Do que na própria esposa. Na própria família, investem nos outros, gastam dinheiro, fortunas com tudo, com todos, mas na própria casa não. Tem outros que abraçam aqui nessa comunidade, vivem abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Mas em casa não é capaz de dar um beijo no filho. Fala, Jeová. Não é? Tem filhos que dão um bom dia para todo mundo. Bom dia até para o cavalo da esquina. Dá bom dia para cavalo. Mas não é capaz de dar um bom dia para o pai. Um abraço. Um beijo, um cheiro. Maravilha. Mas a gente está meio que proibido nesse momento, não é, gente? Mas meu pai, você já viu ele falando na semana passada, quando for liberado o negócio, vocês vão ver só que eu vou aprontar aqui. Ele disse. Mas uma das marcas do meu pai é justamente essa. Né? Um pai que foi extremamente amoroso, sempre com um beijo, um cheirinho, cheirava o cangote da gente. E eu faço isso também com minha família, os meus filhos. Eu gosto de pegar a Sofia, aquela ruivinha, você sabe quem é a Sofia ou não? Aquela do cabelinho vermelho? O Naldinho, a Xerox. Eu gosto de fazer as mesmas coisas. A gente aprende com exemplo, né, gente? Seus filhos vão olhar para você e vão ver o seu exemplo, não aquilo que você fala, mas aquilo que você pratica. Então tome cuidado com as tuas práticas, porque nas tuas práticas você está deixando um exemplo. E o que nós vamos deixar para os nossos filhos, são 3 coisas que eu tenho aprendido que a gente deixa para os nossos filhos. A gente deixa o exemplo. Segunda coisa que a gente vai deixar é o exemplo. E a terceira coisa que a gente vai deixar é o exemplo. Quais são as 3 coisas que a gente deixa? E exemplo. Então preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Aí eu fico pensando o seguinte, que relação é esta? Quando eu vejo essas relações conturbadas, eu fico pensando, que relação é esta? Que distanciamento é este? Às vezes eu fico perguntando o seguinte, por que os nossos filhos, os amigos dos nossos filhos, por vezes, eles sabem mais da vida dos nossos filhos do que nós pais sabemos? Por quê? Será, queridos, será que nós não temos tido tempo para parar, sentar com os nossos filhos e ouvi-los? Será que tem acontecido isso? E a gente reclama tanto que meu filho se abre com todo mundo, menos comigo. Quem é que está errado nessa história? É o filho ou é você? Sou eu. Se meu filho encontra mais liberdade para falar dos anseios do coração dele, das dificuldades, se ele encontra mais liberdade para falar com os outros, não fala comigo, o erro é meu. Onde é que eu estou falhando, que não tenho tido tempo suficiente para parar e sentar com meu filho e escutar ele? Porque parece que para nós, adultos, os nossos assuntos são mais importantes do que assuntos de um adolescente, de uma criança. Eu vou nesse assunto aí, moleque, vai jogar bola. Parece que a gente age assim com os nossos filhos. Nós estamos mais preocupados com tantos assuntos que rodeiam o mundo e nós perdemos, meus irmãos, as pessoas que mais amamos por causa de uma displicência, por causa de uma indiferença. Que o Senhor nos ajude nesta manhã, queridos. Amém? Mas eu quero que você abra, caminhando já, vamos caminhando para o final, abra comigo agora o texto, porque eu quero falar dessa prática do amor. E a prática do amor, eu vou ler o texto aqui. O texto de Romanos 12, que nós meditamos na semana passada. Romanos, no capítulo 12, fala aqui da prática. O apóstolo Paulo, ele está apontando aqui a prática do amor. Então abra comigo lá Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo... Meu pai leu esse texto aqui na semana passada. E eu quero ler aqui mais uma vez com vocês um trecho desse capítulo 12, versículo 9. Aqui fala a prática do amor. Olha lá, olha o que diz. O amor deve ser o quê?
deve ser sincero, não fingido, como diz uma outra versão. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Versículo 10, vamos ver juntos? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Vamos fazer o seguinte, para a gente ler junto esse capítulo, vamos ler na tela, assim a gente mantém a mesma versão, que eu queria que você lesse, porque a gente lendo a gente grava melhor. Né? Vamos lá? Então vamos lá. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Versículo 11. Não, é que pulou ali, o inimigo se levantou e pulou. Então vamos lá, versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Versículo 12. Versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem o quê? Hospitalidade. Versículo 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam o que, irmãos? Orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20, penúltimo. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. E fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero concluir essa mensagem com vocês dizendo o seguinte: que diante de tudo isso que a gente ouviu aqui nesta manhã, qual é a palavra de apelo? Qual é a palavra? Preste atenção nas pessoas que estão do seu lado. Qual que é a palavra de apelo para hoje, para esta manhã? Preste atenção nas pessoas que estão do seu lado. Talvez, meu irmão e minha irmã, talvez você esteja dizendo que Deus já não fala com você. Talvez você está dizendo que Deus está muito distante. Talvez você está dizendo: cadê Deus? Onde está Deus? Talvez. Mas Deus, Ele pode estar dizendo para você: eu estou sentado ao seu lado todos os dias na mesa e você não me dá atenção. Eu estou deitado com você na cama todos os dias e você não olha para mim. Eu estou com você o tempo todo, quando você está na frente da televisão, eu estou do seu lado e você não dá atenção para mim. Sabe, queridos, ame e entregue-se para as relações de amor àquelas pessoas que estão do seu lado. Você quer saber onde está Deus? Olhe para a face do seu irmão. Olhe para o teu próximo. Deus está mais perto do que você imagina. Deus está lá com você, onde você está deitado, comendo, dormindo. É lá que Deus está, meu irmão e minha irmã. Mas quando eu encerro dizendo o seguinte: quando você se esvaziar da sua agenda, quando você se esvaziar dos seus próprios interesses, quando você se esvaziar das suas prioridades e você começar a se doar ao próximo, você experimentará mais a Deus, porque Deus está presente nas relações de amor. Experimente Deus na sua vida através das relações de amor. Amém? Receba esta palavra nesta manhã na sua vida em nome de Jesus.